Alegria voltar aqui rapidinho, mas liberdade que nós temos de estar em casa, né? Alguns talvez não nos conheçam, certamente, também não te conheço, então estamos quites, né? Eu tenho mais de 30 anos que me converti aqui no Shalom, muito jovem na época, e o Senhor tem nos ajudado a servir o Senhor agora em outra nação, em outro país. Tenho a alegria também de ter aqui na igreja várias pessoas da minha família que servem o Senhor aqui, que estão aí. Inclusive a minha mãe, que com mais de 81 anos está firme aí, sempre servindo ao Senhor, né? E eu quero saudá-la porque é uma mulher que persevera na oração, na fidelidade, mas também saudar cada um de vocês que servem o Senhor. Amém? Então, vou pregar em francês. Quem tem o dom de línguas vai receber a palavra, quem não tem, né, de interpretação, né, porque de línguas eu tenho o dom. Interpretação, não, irmãos, vamos falar em português mesmo, mineirês, ok? Da maneira bem simples. Vamos orar. Eu quero te convidar a ficar em pé agora, porque depois você vai ficar sentado 2 horas. Então é melhor ficar em pé agora. Senhor nosso Deus, nós invocamos o Teu nome, declaramos o poder da Tua palavra, declaramos a Tua presença nesse lugar. Sabemos que Tu estás aqui, que Tu conheces a vida de cada pessoa, que o Teu Espírito Santo já está agindo, convencendo, falando, consolando, levantando, Senhor, o caído, fortalecendo o fraco, dando esperança àquele que está numa situação desesperadora. E nós contamos com a obra do Espírito Santo nessa noite, juntamente com o poder da palavra de Deus. Contamos também com a unção, a autoridade que nós temos como embaixadores do Senhor, e que o Senhor nos deu oportunidade nessa noite, nos deu um encontro marcado com o Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua palavra, e que a Tua palavra não volta vazia. Senhor, nessa noite, ilumina os olhos do coração, dá revelação, entendimento, opera aquilo que o Senhor quer operar, e libera fé agora para receber, para acolher, para responder a palavra de Deus, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Podeis assentar, obrigado. Querido, tem muitos propósitos de estar aqui na frente hoje à noite. O primeiro é provar para vocês que uma pessoa pode ser pastor e ser bonito. Esse já está feito, ok? O segundo, que é mais difícil, é provar que pastor pode ser humilde também, né? E o terceiro é saber que Deus usa as pessoas que Ele chamou. Amém? Às vezes nós temos uma tendência, eu ouço em alguns lugares, no Brasil, onde a obra de Deus é muito dinâmica, muito grande, muitos chamados, muitos ministérios, muitos pastores. Um dia eu ouvi na França um brasileiro falar assim: agora todo mundo é pastor no Brasil. Primeiro, não é verdade, né? Todo mundo não é pastor do Brasil, antes fosse, né? Mas eu notei nessa frase, eu senti meio assim, que às vezes nós temos uma tendência de banalização, né, da obra de Deus, das coisas de Deus. Tem tanta fartura, tanta abundância, e que nós banalizamos. Então, eu sei que nesse púlpito aqui, muitas palavras poderosas, tremendas, têm sido pregadas. Amém? Tem uns que são palavrões mesmo, né? Então, às vezes nós temos uma tendência, a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Então nós podemos ter uma tendência de banalizar, né? Palavra, não, já ouvi isso, já conheço, já sei, até melhor que isso e tal. Querido, eu não quero que você fique impressionado comigo nessa noite, nem com a minha palavra.
Mas eu creio, se você entender o que eu vou ministrar aqui nessa noite, você entendeu muita coisa. Então, a minha palavra é simples, eu dei os versículos, eu ia falar, só 3 versículos. Bom, tem mais versículos, 3 passagens. Falei, tá bom, cada uma dá uma pregação já, né? Mas, na virada do ano, na igreja lá na França, nós sempre procuramos uma palavra da parte de Deus. Uma palavra profética para aquele ano. E na virada deste ano, o Senhor colocou no meu coração, e nós estamos trabalhando, liberando, ministrando essa palavra. A palavra que está em Zacarias, pode colocar aí para nós, querido. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Uma palavra muito simples, conhecida, essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, que era o responsável, o sacerdote, o líder espiritual. Ele disse, essa é a palavra do Senhor para você, homem de Deus. O profeta Zacarias chegou a falar, eu tenho uma palavra para você. Se você ler o contexto, esse homem estava restaurando a cidade de Jerusalém, estava restaurando o templo. Era um tempo difícil, de humildes começos, diz a Bíblia. E Zorobabel, ele também era governador, ele estava cansado, parece. E talvez tentando fazer as coisas acontecer, e tentando ver as coisas avançar. E de repente o profeta Zacarias vem para ele e fala assim, olha, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Uma palavra nominal, pessoal, dirigida para a sua vida. E eu creio que nessa hora, sabendo que o profeta era um homem de Deus, ele se diz, uau, Senhor fala, eu quero ouvir. Então o profeta olha para ele e fala, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E eu creio que depois de séculos e séculos, essa palavra tem sido pregada, ensinada. Por quê, queridos? Porque nós, homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, experientes, nós temos uma tendência natural, humana, de fazer as coisas pela força, e se não dá pela força, vai pela violência. Força é uma coisa, violência é um excesso de força, uma força mal utilizada. Mas querido, o profeta veio e fala, não é por força. Ah não, pastor, mas a gente pede para Deus nos fortalecer, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Claro que o servo de Deus, as pessoas que servem o Senhor, nós precisamos de força, né? Precisamos de ânimo, precisamos de capacidade divina. Mas aqui está dizendo que não é por força humana, não é por violência humana. Em francês nós temos essa expressão, passer en force, forçar a barra, né? O homem tem essa tendência, às vezes com um pouco mais de jeitinho. Você já viu uma pessoa quando quer chegar lá, ou furar a fila, ou chegar lá na frente e vai empurrando, dá licença e tal, né? E às vezes quando não dá, vai abrindo o caminho, às vezes até com falta de educação mesmo, e pronto, não quero saber. Então o homem tem uma tendência natural de usar a força. Mas não é só força física. Porque muitos cristãos vão dizer, claro, né? Não pode forçar as coisas, você não pode forçar seu filho, você não pode forçar seu marido, né? Não tem jeito, não dá certo. Às vezes isso já entendemos, mas tem gente que usa até a força física mesmo. Vai na ignorância, né? Ou vai ou racha. Normalmente racha, né? A maior parte do tempo racha. A pessoa não é assim, né? E pronto, acabou. Porque lá em casa é assim, né? O gaúcho fala, né? Rédea curta, pouco pasto e muita espora. Falando da esposa. Mas é só falar, né? Mas são argumentos, raciocínio, né? Uma maneira de ver as coisas que a gente pensa, não, eu não quero, eu não gosto, tem que fazer, pronto, é assim, o pai com os filhos, né? A mãe com os filhos. Às vezes a mãe
ou a mulher usa menos a força, mas usa o jeitinho, né? A manipulação, a argumentação. Tem homens que não usam força física, mas usa argumentos. São inteligentes, capazes de usar a inteligência para convencer, para passar. E a mulher, eu tenho uma filha que ela está em mestrado de Direito Internacional, segundo já, e ela é inteligente como o pai, né? Talvez até mais. E ela tem uma capacidade de raciocínio, de argumentos, e, né, quando a gente fala, ela sabe alinhar como se fosse um processo jurídico, assim, e agora eu vou dar o parecer final, né? E revogando todas as disposições em contrário, né? Publique-se e cumpra-se. É quase que assim, eu falo, opa, então com ela eu já vi, não é com argumentos. Não dá para, tem hora, querido, é pela oração, é pela humildade, é esperando em Deus, que a força não passa, não funciona. Eu já tenho outra filha que é como a mãe. A segunda é a mãe escrita. É uma bola de emoções, né? Ela vai tentar pôr o primeiro argumento, mas papai, ai, e ela já começa a chorar, né? Aí vai tentar usar outra força emocional. Mas querido, mas você sabe que eu não gosto, não faz isso comigo. Isso é manipulação. Deixa de ser sem vergonha. Toma jeito, né? Claro, com jeitinho é melhor, tal. Mas querido, né, não é por força. Força, não, eu vou falar com o pastor, porque eu não estou gostando muito, não era assim, eu estou no Shalom faz 39 anos e meio, e eu não gostei da maneira que eles puseram as cadeiras, né? O Espírito Santo não tem liberdade com a cadeira desse jeito, ele falou para mim que ele não gosta, né? Não é possível, que ele fosse de argumento, não, mas eu estou aqui, uma mulher uma vez na França, uma senhora que nós ajudamos muito, e faz muito tempo já isso, e essa mulher, Deus fez uma obra na vida dela, ela recuperou seu casamento, o marido, tudo isso, e um dia ela virou para mim e falou assim, olha pastor, eu gosto muito de você e tal, da igreja aqui, mas eu não nasci da última chuva, em francês usa essa expressão, né? Ou seja, eu já tenho experiência de vida, eu já vi muita coisa, eu sei, tipo assim, né? Não vem não. Argumentos, tentar passar, de forçar a barra. Eu falei, querida, você está livre para fazer como você quiser. Não por força, não por violência. Agora, a violência é mais grave, né? Porque aqui em casa, porque, não pastor, aí eu virei a mesa, né? Não, eu falei, não, vou virar essa mesa. Um dia, numa situação de problemas, dificuldades na igreja, nós estávamos passando, teve um problema de pecado grave, estava tentando ajudar, uma pessoa virou e falou, não, mas pastor, Jesus, ele virou a mesa e tudo isso e tal. E eu falei, queridos, nós estamos tentando salvar um casamento, uma família, esse negócio de ficar virando mesa assim, ela cai em cima do seu pé e ainda dá problema depois, né? Tem gente que a primeira coisa, né, joga o prato para o lado, joga a chave do carro, vira a mesa. Não, querido, se você tem essa mania de virar a mesa, vai lá e desvira. Põe a mesa no lugar, em pé, pede desculpa, né? Tem gente, muitas vezes achando que isso é, não, porque eu não aceito, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque, né? Isso não é por força, não é por violência. Querido, pastores têm a capacidade, a maioria, pelo menos aqui no Brasil, mais ainda que nós lá na França, pelo conhecimento da palavra, pela experiência, nós poderíamos usar os recursos da palavra de Deus, a autoridade que temos como ministro do Evangelho, a nossa história, o nosso compromisso com Deus, poderíamos usar isso para passar em força, como nós falamos, muitas vezes são homens de peso, tá? E alguns são homens de peso também, né?
bem pesado, mas tem autoridade, poderia usar, mas não usam, porque entenderam que não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Quer dizer que o profeta está falando para ele, tem uma maneira humana de fazer as coisas e tem uma maneira divina das coisas serem feitas. A maneira humana é pelas capacidades, pelos recursos, Um dia eu tinha uma discípula, e ela é cabra macho, é uma nordestina, e uma situação apareceu lá assim, ela falou: pastor, preocupa não. Gente, eu estou acostumada a mexer com coisa muito pior que isso, deixa comigo. Eu falei, ai. Na hora eu senti assim, eu conheço ela, eu sei que é uma mulher de fibra, uma mulher lutadora, mas ela era nova, convertida. Eu falei, deixa a peixeira aí do lado, né? Calma. Mas eu vi esse espírito de, tipo, não, deixa comigo, eu vou. Falei, ai. Quando nós queremos passar em força com Deus, normalmente Deus nos quebranta. Deus usa situações para te falar, não vem não. Um braço de ferro com Deus, é Ele que te faz. É Ele que vai. Ele não solta, porque nós precisamos entender que não é por força. E essa moça teve que passar por situações bem difíceis, e eu tinha pena dela assim na hora, porque eu conheço o Senhor. Falei, ai. Ela vai ter que aprender que vai ser o Espírito Santo. Hoje é uma mulher forte, firme, de convicções, mas que sabe, é o Senhor. Tem que ser Jesus, senão eu faço um estrago aí, né? Querer passar em força, forçar a barra, querer fazer do meu jeito, porque filha minha, porque mulher minha, porque igreja minha, porque discípulo meu, porque não sei o que mais, né? É assim, é assado, pronto, acabou. Assina aqui embaixo, Jesus. Eu falo, que assina o quê? Ele pega, rasga assim, fala, espera aí, eu vou fazer da minha maneira. Amém? Porque nós, homens, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu recursos, Deus nos deu experiência, já anos de vida, Deus já nos deu, talvez, dinheiro ou outros recursos, e nós começamos a sentir, né? Minha irmã usava uma palavra para nós, os jovenzinhos, quando a gente queria forçar a barra antes de ser convertido, 13 anos, 14, 15 e tal, vai falar, ai, está virando galinho, né? Que nem frango que começa a virar galo, assim, está botando as asinhas para fora. Porque a gente começava, não, eu não aceito mais, não, ó. E não querer aceitar mais as coisas. Fala, não, é assim, pronto, acabou. Né? Quero ver me bater. Né? E esse espírito de querer fazer as coisas da nossa maneira, com a nossa capacidade, é algo que Deus trouxe como uma palavra para alguém que era crente já. Não é por força, não é por violência. Eu sei que tem hora que dá vontade. A minha esposa fala assim, ela vê às vezes o comportamento de uma criança, de um adolescente ou de um adulto cristão, comportamento inaceitável, incorreto, anormal, irrespeituoso. A minha esposa tinha uma expressão gaúcha, ela fala assim, olha, dá vontade de pegar e bater até por dentro dos olhos. Que violência. Credo. Já apanhei muito, mas por dentro dos olhos deve doer. Mas é uma expressão tipo assim, e às vezes a gente ouve as palavras, dá vontade de bater. Eu era pastor no norte do Mato Grosso, e nós éramos 3 pastores novinhos, começando, né? Eu não era nem pastor ainda, mas estava no ministério ali junto. E nós acolhemos uma mulher da rua, uma ex-prostituta, uma mulher numa situação muito difícil, e ela era do Maranhão, eu acho, de uma região assim, e uma mulher macho, também acostumada a lidar com homem de todo tipo, né?
assim, desse meio, muito difícil, muito machucada. E um dia nós estávamos aconselhando essa senhora, os três ali, e essa mulher, porque não sei o que, e reagiu, e bem assim, isso que Deus já tinha feito uma obra tremenda na vida dela. Mas e tal, e um dos nossos líderes, calmo, ele, Silas, ele falou assim, mas não é possível, mas dá vontade de te dar uma surra. Assim, bem espontânea, falou assim, tipo, mas para, mulher, nós estamos tentando te ajudar, a vida dela está toda estourada, nós tínhamos cuidado dela em todos os sentidos. E ela, porque não sei o que, a polícia tinha trazido ela algemada para nós, querido. Ela bebia, ela quebrava as janelas, tudo, a polícia levava ela para a cadeia, não adiantava nada, não guardava muito, soltava ela, estava endemoniada até na raiz dos cabelos, né? E Deus foi fazendo uma obra, mas ela, eu não gosto disso, eu não quero isso. O Silas, eu assustei, olhei para ele assim, ele se levantou. Falei, mas dá vontade de te dar uma surra, mulher. Ele era grande, não, assim. Até eu fiquei com medo, vai sobrar para mim. E ela assustou um pouco assim. Claro, ele muito calmo, parou depois, falou, não, mas seu comportamento não é normal. As pessoas às vezes têm certos comportamentos que, como pais, como irmãos, como, né, às vezes da sua família, às vezes os filhos veem um comportamento aceitado dos pais, da vontade. Eu já tive que aconselhar pessoas que o filho bateu no pai. Difícil. A violência pode, aos pouquinhos, se tornar uma opção para nós, não é? Você fala, mas também pediu, mas também assim, violência com seus irmãos, violência para com a igreja, violência, às vezes sutil, mas que dói mais do que uma. É? Às vezes a pessoa fala assim, sei, tá bom. Mas, às vezes é calmo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A Bíblia mostra que o homem tem essa tendência, você e eu. Um dia, querido, eu estava numa situação, minha filha tinha 17 anos, eu creio, e muito jóia, mas ela estava num momento difícil, e eu fui criado no interior de Minas, na roça, minha mãe está ali, ó, e ai de mim se eu sair da linha aqui, ainda sobra para mim depois, né? Mas assim, a gente foi criado assim. E um dia eu falei para minha filha, espera aí, na tua idade, eu converti com 17 anos, um pouquinho antes, eu mesmo não conhecendo a Deus, certo tipo de comportamento era inaceitável, mesmo não sendo cristão. E assim, eu estava indignado, era uma coisinha simples, mas eu estava indignado com aquela situação e falei, não é não, para que a última vez, e não era nada demais, nada demais, para um jovem assim, mas para mim era, tipo assim, nós vamos resolver isso aqui agora, eu vou te dar um para-te quieta, nada físico, nada disso, irmão, simplesmente eu botei uma barreira assim na frente dela, eu falei, olha, para. Minha filha é sensível e tal, queridos, eu saí de dentro de casa, tipo assim, bom, agora ela entendeu, né? Levou uma dura assim, pronto, falei, e quando eu cheguei no meu quintal, no jardim, Deus falou para mim assim, não por força, nem por violência, pelo meu espírito. Eu falei, Senhor, mas eu não fui violento, eu só falei para ela, né? Ela precisa ouvir claramente certas coisas, eu botei limite e tal. Mas o Senhor conhecia meu coração. Falei, José, você está escolhendo uma opção de dureza. É assim, pronto, acabou, você entendeu? Entendeu? Então pronto, resolveu. Tem pais que querem resolver a coisa, nós sentar aqui, você não sai daqui hoje enquanto nós não resolver isso aqui de uma vez por todas. Quantos pais sabem que a gente não resolve a vida dos nossos filhos de uma vez por todas com uma conversa? Não é? É dia após dia, com paciência. Quando sabe que você não resolve o problema do seu casamento a gente vai sentar aqui, eu vou te falar umas verdades, você escuta, anota, pronto, acabou. Um dia um casal precisava da nossa ajuda, nós chegamos, pastores, chegamos lá, a mulher, e essa mulher,
de origem nordestina também, de outro lugar, outra mulher, e lavava e tal. Falou assim: pastor, o problema desse homem é que ele não me ouve, ele não me escuta. Mas aí queria falar, não, só de ouvir o seu cônjuge, de conversar, de valorizar. É tipo assim, ele ouve, mas não obedece. Ele não faz o que eu mando. E olha, tipo assim, fala para ele que tem que fazer. Eu falei assim: graças a Deus que ele não faz o que você manda não, mulher. Eu falei na frente dela, você não tem que fazer o que ela manda não. Fica firme. E claro, explicamos, falamos, não, você tem que fazer o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Você tem que amar a sua esposa, considerar o que ela fala, conversar, mas ele não te deve obediência. E você não quer, no fim das contas, ter um marido banana. Nesse pá. Não é mesmo? Conversamos e graças a Deus eles se entenderam. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Tem uma passagem em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Esse pessoal é bom nisso. O meu povo cometeu 2 pecados. Em francês disse pecado duplo. Sabe? Que é sanduíche duplo, assim, que põe 2 andares e tal. É a mesma expressão. Em francês diz, eles cometeram um negócio... uma maldade dupla, um crime duplo, um pecado duplo. O que é? O primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Esse é o primeiro pecado. Amados, quando nós escolhemos a força, quando nós escolhemos a manha, a murrinha, a ingresia, como diz os mineiros, né? O francês não fala isso. Entendeu? De ficar azedando a coisa, de ficar tentando forçar, falando, nós estamos cometendo o primeiro pecado, de não deixar o Espírito Santo fazer a sua obra. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é como uma pomba, como esse pássaro que é dócil e tal, mas se você, qualquer pássaro, se assustar ele sai fora. Quando nós escolhemos a força, a violência, a capacidade humana, eu vou fazer assim, assado, tal, o Espírito Santo perde o seu lugar. Então a Bíblia diz, 2 pecados eles cometeram. O primeiro foi que abandonaram a mim, a fonte de águas vivas. Nosso primeiro pecado é não deixar Deus tomar o seu lugar. É não deixar o Espírito Santo fazer. Porque deixa que eu faço. Deixa que eu vou ter uma conversa com esse moleque. Deixa que eu vou pôr ele nos trilhos. Deixa que eu... né? Um dia uma mulher me falou, não me lembro se uma pessoa me disse, tipo assim, tem gente que tem medo de dizer certas verdades para um pastor. Eu não tenho. Eu falo na lata. Eu vou arrumar uma lata para a senhora fala com ela, viu? Isso não é coragem, isso é atrevimento. Essa pessoa estava sendo incorreta. E dá vontade de arrumar uma lata para a pessoa, né? Mas não, com paciência, com amor. Não, a senhora tem alguma coisa para falar? Vamos abrir as escrituras, vamos ver, explicamos. O apóstolo Paulo fala na muita paciência, né? Nós somos recomendados como ministro de Deus. Muita paciência. Eu falei para minha esposa um outro dia, eu sou um pastor que tem paciência. Ela fala, bom? Sabe quando a mulher fala assim, bom? Não sabia, né? Eu falei, tem, a prova é que eu até perco, de tempos em tempos eu a perco. Até prova que eu tenho, né? E eu entendi que a obra de Deus é uma obra de paciência. Deus colocou uma frase no meu coração, um outro dia eu vou compartilhar com você. Claro, tem uma pequena taxa, mas isso aí a gente conversa depois. De graça, viu, querido? Família e igreja é uma obra de paciência. Família e obra de Deus, igreja, é um trabalho de paciência. Não se faz assim.
Não se resolve com a conversa, não se resolve com, vamos ter um cara a cara, um face a face, como fala em francês, pronto, e a gente regra isso aqui, pronto, acabou. Às vezes tem algumas situações que com a graça de Deus, libera perdão, né, sai o mal entendido, sai onde está dolorido, aquilo, se abraça, e aquilo ali resolve, amém. Mas nunca é por força ou por violência. Um dia eu ouvi um cristão falar assim, deixa comigo, pastor, eu vou pôr essa pessoa aí no lugar dela. Eu falei, não, misericórdia. Não põe não. Essa tendência de querer fazer as coisas. Voltamos para Jeremias, aqui diz, o meu povo cometeu esses 2 pecados, me abandonaram a minha fonte da água viva e cavaram para si cisternas rotas, rachadas, que não retêm a água. Querido, esse é o pecado duplo. Deus resumiu assim para o profeta. Sabe, tem um pecado duplo nesse povo. O primeiro é me botar de lado. Essa fonte de água viva, essa obra do Espírito Santo, que é capaz, que conhece a sua esposa, conhece os seus filhos, que ama, que discerne, que tem uma capacidade de falar a verdade com amor, de convencê-lo, de te ajudar. Queridos, é impossível ser pai, mãe, marido, esposa, filho, da maneira correta. É impossível ser líder, pastor, sem o Espírito Santo. Porque nós vamos fazer pela força, pela violência, pela maneira humana. E nós vamos, ele diz, quando você deixa de lado a fonte da água viva, a gente começa a cavar a cisterna rota. Não precisa buscar em Deus não, eu tenho uma cisterna aqui, lá em casa, né? Ainda tem gente, ainda escreve até um livro, como cavar a sua cisterna, né? Cisterna rachada, mas é minha. Eu tiro, eu vou lá, pego o balde. Queridos, faz tempos atrás, você veio o salão direitinho, nós cavamos um poço aqui, a gente vinha os sábados e cavamos ali atrás daquela jaqueira ali, a gente cavou um poço. Eu fazia parte do discipulado. Mas tem pessoas que têm orgulho de não ter a fonte, que é o Espírito Santo, mas diz, eu tenho a minha cisterna, eu tenho a minha maneira, a hora que eu preciso eu vou lá, jogo o balde, meto o pé no balde, né? Eu faço, eu tiro a água que eu quero. A Bíblia diz, vocês cavaram cisternas rotas, na hora que precisa não tem água, não retém a água, você vai ficar em necessidade, não vai ter provisão. E a Bíblia diz que é um pecado. E por último, em Gálatas, capítulo 3. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala para eles assim, fala assim, ó Gálatas insensatos. A palavra insensato é traduzida em Provérbios, em outro lugar, como louco, cabeça de bagre, né? Tipo assim, você é louco, meu. Um dia eu sei o pastor Humberto numa situação, ele me contou a situação, e o irmão está fazendo um negócio assim, tão furado, tão esquisito, tá na carne, sem ouvir as Escrituras, sem ouvir o Espírito Santo. O pastor Humberto falou, mas você está ficando louco? Você é louco, rapaz. Tipo assim, né? Que isso, está doido. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala, mas Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Tipo assim, você, né? Isso aí é uma obra de feitiçaria, você tá, gente, era um cristão enfeitiçado. Ou seja, porque ele estava com o entendimento tão atrapalhado, tão falsificado. Ele diz assim, mas foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado. E continua, o versículo também, 2, 3 e 4. Né? Gostaria de saber apenas uma coisa, em francês fala, responda-me só uma pergunta. Eu não vou fazer muita pergunta não, mas gostaria de saber apenas uma coisa. Vamos lá, fala para mim uma coisa. Foi pela lei, pela carne, que vocês receberam o Espírito Santo, ou foi pela fé na palavra de Deus? E ele continua falando, olha o versículo. Vocês ficaram tão insensatos, que tendo começado
pelo Espírito de Deus, agora vocês querem aperfeiçoar pelo esforço próprio, pela força própria, pela capacidade própria. Isso é loucura. E o outro versículo diz: será que foi inútil tantas coisas, todo o ensino? E depois, o versículo 5 e 6, ele fala: quem opera milagres no vosso meio? É pela força? Você quer vir aqui na frente e falar que o seu marido foi transformado porque você, cada vez que chegava em casa daquele jeito, você dava a maior bronca e botou os pingos nos i, e ele aprendeu que eu era uma mulher muito brava e que ele ia ver. Não, o testemunho, o Espírito de Deus trabalhou, pastor. Eu fui orando, eu perdoei, várias vezes eu não sabia mais o que fazer. Falei: Deus, fala com ele, convence. Nós temos um irmão lá, a esposa converteu, ela é brasileira, ele é francês, e aí ela tentava falar, e ele deu o testemunho dele agora, nós batizamos há algum tempo. E ele falou assim, ela punha a Bíblia ali do lado, ela deixava, ela tentava, ela criava umas oportunidades. Ele falou: mas nada disso funcionava. Ele falou: mas um dia Deus falou comigo, eu sei que ela orava por mim. Às vezes nós tentamos, né, artifício, fazer aqui vai dar certo. Querido, foi pelo Espírito ou pela carne? Em Gálatas não é uma questão, né, nem tanto de lei e obras, mas uma questão de: é o Espírito ou é a carne? Queridos, eu estou aprendendo devagarzinho, porque eu sou quase tão complicado quanto você. E a gente é complicado, não é? A gente tem mania, a gente tem maneira de ver as coisas, a gente tem, né, uma maneira de reagir. Aí eu não gosto, eu detesto, esse tipo de coisa eu não aguento. E ó que veja, já está subindo aquela coisa assim, né? Aí, pastor, eu perco o controle. Aí eu falo assim: Jesus, me segura, Jesus. Ou não me segura, Jesus. Outro fala assim: dá licença, Jesus, 2 minutos. Foi pelo Espírito Santo ou pela carne, pelos esforços, pela capacidade humana, que milagres aconteceram na sua vida? Pelo Espírito Santo, amém? É pelo Espírito, não por força, nem por violência, pelo meu Espírito. Se você sair aqui hoje à noite, eu estou trabalhando todo esse ano com a nossa igreja. Davi e Gaetanã são testemunhas disso. Na França é igualzinho no Brasil, os homens, as mulheres, os jovens querem fazer as coisas pela força, querem forçar o pai e a mãe quer forçar o pai, o marido, né? O marido quer forçar a mulher, os filhos querem forçar os pais, tudo. Fala: Senhor, ensina-nos que não é por força, nem por violência, nem por argumentos, nem por empurrão. Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é bom, o Espírito de Deus é doce, sensível, forte, poderoso. Querido, ele pode quebrantar o seu marido em 2 minutos. 2 minutos e está feito, que você passou 20 anos falando, reprimindo, acusando, vale para... Um dia eu olhei no espelho, antes de ir para a reunião, eu estava me preparando, olhei para o espelho, estava me penteando assim, preparando para ir para a reunião, e o Espírito Santo me falou uma frase, eu não esperava, ele falou algo do meu coração, uma frase falando do meu coração. Não vou falar com vocês, porque é entre mim e ele. Quando eu vi, lágrima estava descendo nos meus olhos. Deus me quebrantou ali, eu não estava numa reunião, não tinha uma música, não tinha nada. Eu sabia que Deus falou comigo. Um dia eu fui ver um outro casal de nordestino. Você pensa que na França só tem nordestino, né? Mas já falei de todos os nordestinos aí, da igreja. Eu estava lá, e os dois converteram, os dois
não vou falar o que eles são não, mas é gente muito forte. E novos convertidos, os dois muito bravos. A mulher avançou no homem lá, numa situação fisicamente, e o cara é desse tamanho assim, ó, sem exagero. E a mulher avançou nele e tal, e olha só, né? E aquela coisa ruim, tinha vindo do mundo de algum tempo, né? Não tinha ainda muito tempo com o Senhor. Aí a mulher ligou lá em casa, eu entrei para o meu quarto, orei e falei: Senhor, eu não estava com medo dele, mas eu estava triste, desanimado. Falei: Senhor, eu vou falar o quê? Já falamos, já ensinamos. Eu vou lá, eu pensei, eu vou achar aquela nhaca, aquela, né, gente amargurado, decepcionado, ferido, esse homem sentindo acusado. Eu falei: Deus, me ajuda, me fortalece, vai na minha frente, porque eu não sei muito o que fazer não. O que eu vou fazer? Queridos, quando eu cheguei, a mulher me abriu a porta, toda moada lá no canto. Falei: cadê ele? Está lá no quarto, fechado. Falei: eu não vou lá nem. Ele está lá no quarto. Cheguei, bati na porta, falei: você está aí? Sim. Falei: abre a porta, por favor. E quase orando, falando: não, outro dia, pastor. Falei: obrigado, Jesus, aleluia, faz a obra aí. E ele abriu a porta, estava escuro assim, as janelas fechadas, sem a luz. Falei: posso acender a luz? Pode, sentado na cama assim. Falei: nossa, não vou mexer não. Falei: Senhor, me ajuda. Falei assim: olha, eu vim aqui porque eu sei que aconteceu algo grave. Ele levantou os olhos, com lágrimas já, assim: pastor, Deus já falou comigo. Eu estou pronto a pedir perdão para minha esposa. Ora por mim. Vamos lá, não precisa. Eu falei: obrigado, Jesus, não tem que falar nada. Não precisava convencer. O Espírito Santo já tinha quebrantado esse homem. Ele falou: eu me arrependo, eu não podia ter feito isso, eu não quero, a minha vida não é assim. E eu estou pronto a pedir perdão e nunca mais isso. Oramos com ele, abençoado. Meus irmãos, em 15 minutos, eu estava em casa, já tranquilo depois. Não por força, nem por violência, pelo meu Espírito. Deixa o Espírito Santo falar com a tua filha, com o teu filho. Deixa o Espírito Santo falar com o teu marido. Mas ele não escuta ninguém. Se o Espírito Santo falar, ele escuta. Amém? Mas não atrapalha o Espírito Santo não, misericórdia. Mulher, que o Espírito Santo está lá, tentando falar com o homem. É isso mesmo, ele tem razão, você escuta, viu? O Espírito Santo fala: cala a boca, deixa eu falar, mulher. Ou o marido, né? Amém? Queridos, não vamos prolongar. A Bíblia fala: Gálatas, vocês são insensatos. Não seja uma mulher insensata, um homem insensato, um cristão insensato, um líder insensato, um pastor insensato. Porque insensatez na Bíblia está escrito aqui: loucura. Querer fazer as coisas de uma maneira humana e não deixar o Espírito Santo fazer. A Bíblia fala: você é louco. Tem algo que não bate aí. Amém? Eu te convido a te colocar de pé agora. E gostaria de orar com você. Nossos amigos que nos visitam pela primeira vez, que estão ouvindo a palavra de Deus. Talvez você fala: aconteceu conosco na França. Uma mulher veio, convidada por uma amiga, e falou assim: eu não vou voltar mais nessa igreja não. Você contou minha vida toda para o pastor. E a amiga dela, que a mulher falou: não contei nada. E tem coisa que foi falada que você sabe, você não tinha contado para ninguém, nem para mim. O Espírito de Deus fala. Eu falei para a pessoa, eu preguei no sábado passado num casamento em Fortaleza, estava ali um homem riquíssimo, era o dono do hotel, onde nós ficamos, de vários hotéis e tal. E ele veio para mim e falou assim: pastor, você conseguiu me fazer chorar. Eu falei: não é o alvo, mas Deus conhece a sua vida, Ele tocou no seu coração. O Espírito Santo fala, Ele faz. Amém? Vamos orar. Querido, eu te convido.
Você que está começando com Deus, que está vindo aqui, que a sua vida está complicada, que a situação é complicada. Amados, eu não estou falando de coisas distantes, não. Hoje de manhã ainda o Espírito Santo falou comigo. De uma situação, passei essa noite, não sei porquê, durante 2 horas, tinha algo no meu coração, mexendo, e assim, desordenado. Eu falei, Jesus, meu coração está perturbado, eu sei, e aquilo estava difícil. De manhã eu levantei, ajoelhei ao lado da cama, minha esposa tinha vindo pregar aqui de manhã, eu fiquei em casa. Eu me ajoelhei diante da cama e falei, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Põe meu coração em ordem. Eu não sei o que pensar, eu não sei se eu tenho razão, eu não sei se isso aí está contaminado com alguma coisa, se é a minha carne, se é tudo junto, se é o Senhor. Espírito Santo coloca em ordem o meu coração. E o Espírito Santo fez. Amém? Vamos orar, põe a mão no seu coração. Te convido. E confessa ao Senhor. Senhor, perdoa-me. Diga ao Senhor agora, perdoa-me, Senhor, de ter cavado cisternas rotas. Perdoa-me, Senhor, de não me voltar para a fonte, que é o Senhor. Senhor, de estar ouvindo às vezes raciocínios humanos, meu e de outras pessoas. Às vezes até de pessoas que não conhecem o Senhor, mas que diz, eu no teu lugar, eu não aceitaria, eu faria isso, faria aquilo. Senhor, perdoa-me. Quando eu deixei de ir nessa fonte de águas vivas, para ir buscar água nessas cisternas, que não retém nada, que não tem nada, que não reserva nada para mim, que na hora de maior necessidade, está vazio. Não tem conteúdo, não tem recurso, e me deixa na mão. Senhor, perdoa-me os momentos que eu quis passar pela força, pela manipulação, pela argumentação, pelos raciocínios humanos, pela imposição das minhas ideias, pelos momentos que eu não deixei o Espírito fazer a sua obra, tomar o seu lugar. Eu quero acolher essa palavra nessa noite. Eu rejeito a insensatez. Eu reconheço que é pelo Espírito Santo que eu nasci de novo. Eu reconheço que é pelo Espírito Santo que eu fui criado no ventre da minha mãe. Eu reconheço que é pelo Espírito Santo que eu fui convencido dos meus pecados. Eu reconheço que é pelo Espírito Santo que eu nasci de novo. Eu reconheço que é pelo Espírito Santo que eu vivo, que eu tenho dons, que eu posso ser usado pelo Senhor. Eu reconheço que é pelo Espírito Santo que o Senhor pode usar a minha boca, as minhas mãos, a minha vida. Eu reconheço que é pelo Espírito Santo que a minha vida pode ser útil ao Senhor e aos outros, não pelas minhas capacidades, pela minha experiência, pelas minhas preferências, pelas minhas escolhas. E eu te peço agora, Espírito Santo, vem, seja o meu recurso, não o meu último recurso, mas o meu primeiro recurso, o meu recurso de cada instante, de cada momento, o meu primeiro, meu último, meu único recurso. Eu abandono a força agora. Eu quero que você declare, eu abandono a violência, eu abandono essa força humana, essa maneira que é minha particular de fazer as coisas, da minha maneira, como eu penso, eu acho, eu quero. Liberta-me, Senhor, disso. Espírito Santo, enche a minha vida. Sim, eu quero que não seja nem por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Pelo Teu Espírito.
Pelo teu Espírito eu vou, pelo teu Espírito eu posso, pelo teu Espírito eu consigo, pelo teu Espírito, Senhor, eu posso esperar, eu posso ser fortalecido, eu posso ser consolado, eu posso ser curado, eu posso ser conduzido, eu posso ser renovado, eu posso ver o milagre acontecendo, não por obras, não por inteligência, não por capacidade humana, mas pelo teu Espírito. Sim, sim, eu creio e eu recebo essa obra do Espírito Santo. Amém, amém, aleluia, aleluia. Esse aqui que eu faço. Amém. Antes de terminarmos esse momento, ou de orarmos por algumas pessoas, eu gostaria de orar, mas eu gostaria de aqueles que estão nos visitando, que vieram aqui, e que talvez você ouviu essa pregação, falou, isso me toca e tal, o pastor falou algumas verdades ali, mas a primeira maneira de dar lugar ao Espírito Santo é convidando Jesus a entrar no seu coração. A Bíblia fala, vocês começaram pelo Espírito, e milagres começaram a acontecer, então tem que começar a andar com o Senhor. Eu queria convidar essas pessoas, aonde estão agora, a fazer uma oração comigo, rapidinho. Convido você a fechar os seus olhos, a igreja junto também, e aonde você está, a fazer essa oração. Diz, Senhor Jesus, eu reconheço a minha natureza humana, eu reconheço que eu tento fazer as coisas da minha maneira, mas hoje à noite peço que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoa a minha suficiência humana, o meu orgulho, e eu confesso que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso recomeçar de novo. Ajuda-me, Senhor, transforma a minha vida, faz esse milagre, Espírito Santo, no nome de Jesus. Eu te entrego tudo, meu casamento, meu trabalho, meus problemas, minhas dificuldades, minha vida, meu futuro, meus sonhos, tudo. Te entrego a minha vida agora, no nome de Jesus. Queria convidar aquelas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez, decidindo que Jesus, pelo Espírito Santo, vai te ajudar a viver essa vida nova. Você sair do seu lugar, vir aqui para frente, vir aqui em cima mesmo, né? Estar aqui em cima conosco. Saia do seu lugar, venha. Eu quero orar por você, eu quero abençoar essa decisão. Eu sei que é uma decisão que não é fácil. Venha por aqui, por favor, ou do outro lado. Nós vamos orar por você. Chamar a minha esposa, por favor, pastora Rosângela. Dá água aí mais um pouquinho. Podem ficar aqui, por favor. Quero que olhem para mim, por favor, aqui. Pode voltar para mim. Quero falar com vocês 2 minutos. Boa noite, querido. Bem-vindos a cada um. Depois nós nos vemos. Tá, joia? Essa decisão que você fez hoje à noite de falar com o Senhor, Senhor, eu preciso de ajuda, que senão eu vou fazer as coisas do meu jeito e eu sei que não funciona, tá tudo errado, me machuca os outros. Eu preciso que o Senhor comece a fazer um milagre aqui na minha vida, que o teu Espírito Santo, que me conhece, me ajuda a ser essa pessoa que eu não consigo ser por mim mesmo. E você tomou a melhor decisão, que a Bíblia diz que Jesus nos criou pelo seu Espírito. O Espírito Santo te conhece, ele sabe como te ajudar. Às vezes a pessoa mais perto de você não sabe, não te entende, às vezes até entende, mas não sabe como te ajudar. Mas o Senhor sabe. Ele te chamou para essa vida nova. Ei, pastor, mas minha vida é complicada, hein?
mas Ele sabe como te ajudar. Hoje começa uma vida nova. Um dia eu tomei essa decisão aqui, eu tinha 17 anos, eu não sabia o que ia ser minha vida. O Senhor tem cuidado de mim, Ele vai cuidar de você, amém? Então nós queremos confirmar, feche os seus olhos, eu quero orar por você, para essa vida nova que começa hoje à noite, e o Espírito Santo vai entrar no seu coração, e Ele vai estar habitando com você. Você vai levantar, como eu fiz hoje de manhã, ajoelha ao lado da tua cama, pede para Ele, Ele vai vir, Ele vai te ajudar, amém? Porque Ele te ama. Então, vamos orar, eu vou orar por você. Senhor, eu te agradeço por cada vida que está aqui. E agora, Espírito Santo, o Senhor que disse, Jesus, que aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora, ao contrário, eu farei morada nele, Ele estará comigo, eu estarei com Ele. Obrigado por esta obra, por essa decisão. Eu imponho a minha mão declarando, sim, que aquilo que você nunca conseguiu fazer, pela tua força, pelas tuas lutas, tentando impor, tentando forçar a barra, mas que o Senhor vai te ajudar agora, com o coração quebrantado, com fé, confiando nele, deixando que Ele seja o teu socorro, que Ele seja aquele que vai te ajudar. Senhor, eu entrego a vida dessas pessoas nas tuas mãos agora. Eu recomendo eles ao Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que agora o perdão dos pecados seja liberado, toda condenação, toda angústia, e que a esperança do Senhor nasça nos seus corações, porque uma vida nova começa agora. O nome dele está sendo escrito nos céus. O Espírito Santo está tomando o lugar de Senhor na sua vida. Aleluia, aleluia, Senhor. Seja o guia, seja o Senhor, seja o mestre, seja a proteção, a solução para a sua vida, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Queridos, olha para mim agora. Você veio até aqui, já não é à toa. Se você está aqui hoje à noite, é porque o Espírito Santo já vem falando com você, já vem te atraindo, já vem te convidando, vem quebrando umas barreiras, uma dureza de coração. E hoje você tomou uma decisão maravilhosa. A Bíblia diz que o seu nome é escrito nos céus. Começa algo novo. E Jesus é fiel, Ele vai te ajudar a perseverar, a caminhar. Tem pessoas que dizem: ah, pastor, eu queria muito tempo ter tomado essa decisão, mas eu tenho medo de depois dar para trás, não permanecer. Mas é o Senhor que nos ajuda, amém? Ele vai te ajudar, Ele vai ser o teu socorro. Segura nas mãos do Senhor. Fala: Senhor Jesus, Tu vais me ajudar, amém? E você precisa de ajuda, e tem pessoas para te ajudar, pessoas que te amam, pessoas que te acolhem, pessoas que vão te ensinar, vai estar ao seu lado nas dificuldades. Eu quero te dizer que você é bem-vindo na família de Deus, que vai estar ao seu lado. Eu gostaria que agora você voltasse para trás e olhasse para essa família que te acolhe hoje à noite, que está aí diante de